E seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao nosso canal mais uma vez. E se você é novo ou nova por aqui, nesse canal a gente compartilha experiências, porque as nossas experiências podem transformar a nossa vida e a vida de outras pessoas. Então, lembrando que o intuito desse canal é justamente esse, a gente compartilhar as nossas experiências. E vamos lá para a nossa experiência vivida de hoje, que no caso não é de hoje, já aconteceu, já faz um bom tempo, mas que eu quero contar aqui para vocês essa experiência e poder estar ajudando vocês de alguma forma. Vamos lá. O tema do vídeo de hoje é o seguinte: a gente se comparar com outra pessoa ou até mesmo querer fazer algo que aquela pessoa faz, da mesma maneira que aquela pessoa faz. Eu vou contar, o que aconteceu, a história para vocês, e aí eu vou conseguir passar aquilo que eu quero dizer nesse vídeo. Foi assim que eu cheguei aqui na Itália, eu fiz uma transição de vida, de país, de hábito, saí literalmente da minha zona de conforto, vim pra cá, e ali no início eu tive que esperar a minha cidadania sair, os documentos, e nesse tempo eu fiquei em casa. Logo em seguida, quando a minha cidadania saiu, eu já estava apta a, se eu quisesse pegar um emprego em algum ramo diferente do que eu trabalho, ou eu começasse a trabalhar naquilo que eu queria. Eu resolvi que eu queria fazer algo diferente, que eu queria testar outra coisa diferente daquilo que é a minha profissão. Eu já não estava mais querendo ficar em casa, já estava agoniada, e aí eu decidi. O que acontece? O que eu quero falar nesse vídeo é justamente isso. Dependendo do grau do seu medo, dependendo do grau de onde que você tá, a gente tem que analisar muito bem isso, porque a gente pode tentar fazer algo que outra pessoa faz, ou se inspirar realmente em uma outra pessoa e querer fazer o mesmo que ela, e a gente acaba se frustrando, né? E em vez de você estar aqui, né, no buraco que a gente fala, aqui é o topo, aqui é o fundo, em vez de você estar aqui, se você tentar fazer algo que outra pessoa fez e não funcionar pra você, você vai mais pra baixo. Então você não vai subir rumo ao que você deseja, você vai mais pra baixo. E na experiência de hoje é justamente isso que eu quero passar pra vocês. Eu não sabia falar direito, estava passando por uma fase muito difícil da minha vida. Eu estava cheia de espinha, estava com a autoestima baixa, estava mal, ainda não sabia falar a língua italiana. Tava numa fase bem difícil da minha vida, mas mesmo assim eu quis tentar algo novo, quis tentar fazer algo diferente. E aí eu me inspiro e me inspirava muito no meu marido, porque ele realmente é uma pessoa que não tem medo. Como diz ele, eu tenho medo, mas eu não deixo ele se sobressair. Então ele não me impede de fazer as coisas. Eu tenho medo, não é que eu não tenho, mas eu não deixo ele me paralisar e não deixo ele dominar a minha vida, e eu faço o que tem que ser feito. E era justamente o que ele dizia: tá com medo, vai com medo mesmo, e vai, faz, e vamos pra cima. E eu tava mal, mas eu tinha uma pessoa que eu me inspirava, então eu tava naquela inspiração, naquela coisa, e eu disse: eu vou fazer igual o Emanuel. Eu vou fazer igual ele, eu vou ir pra cima, eu vou fazer o que tem que ser feito, porque eu consigo, porque eu posso, que sou capaz. E aí eu disse: amor, passa ali no Miramonte, que é um hotel aqui pertinho de casa, deixa meu currículo e fala que eu tô livre pra mim poder tá indo ali fazer uma entrevista e ver se eu consigo um emprego ali e tal. E aí assim eu já tento alguma coisa diferente e já me movimento e tal. E aí ele passou, falou com eles falaram: ela pode vir amanhã aqui, né? Ele passou ali, deixou meu currículo e falou: minha mulher tá em casa, ela tá desocupada agora, se você estiver precisando de alguém. Chegou em casa e me disse que eles disseram amanhã às 10 ou às 9, não me lembro direito, que se tu quiser ir ali, eles vão estar esperando, e aí eles fazem uma entrevista e vê o que acontece.
E aí, a hora que eu recebi aquela notícia, era o que eu queria, só que me deu um baque. Começou a me dar um medo, começou a me dar uma angústia, uma coisa ruim, uma coisa ruim, uma coisa ruim, uma coisa ruim. Aí eu comecei a refletir, mas eu nem falo direito, daí eu vou ir ali, eu não sei nem o que eu vou falar. Agora eu vou ter que gravar umas frases, vou ter que gravar uns negócios em cima da hora, porque amanhã eu vou ter que ir ali. E assim, lembrando que eu entendi o que as pessoas falavam, mas não sabia responder, não sabia ter um diálogo, entende? E aí eu comecei a ficar nervosa, eu não dormi a noite inteira, eu chorei à noite, de manhã eu acordei com o olho bem inchado. Aí de manhã, antes de ir pra lá, eu chorei um monte, fiquei tentando gravar ali 2 frases e até gravei assim, mais ou menos. Mas o nervoso era tanto, a ansiedade era tanto que no fim eu meio que falei, mas meio que esqueci, sabe? Assim, quando a gente tá ansiosa e a ansiedade, ela é algo bem forte, assim, que eu notei que mesmo tu sendo muito bom em fazer aquilo, se tu tá ansioso, a ansiedade te paralisa e te faz, assim, esquecer de como que tu faz aquilo que tu faz bem já, entende? Tu fica tão nervoso, tão assim, que não consegue agir, não consegue... E aí eu chorei um monte, eu tava super mal, eu já tava com o rosto cheio de acne, daí eu fiquei com o olho bem inchado. Sabe quando tu olha pra uma pessoa e ela... Tu consegue ver que ela chorou, assim, que ela tá com o olho inchado? Eu tava assim. E aí tá, não, mas eu vou, e por um momento passou na minha cabeça, eu vou ligar, vou dizer que não vou, que eu não tô bem, que eu não tô legal, que eu não tô preparada pra isso, e eu não quis fazer isso, eu quis ir mesmo assim. E aí eu me preparei, tomei um banho, me arrumei, passei uma maquiagem pra tampar aqui que tava extremamente vermelho e inchado, e as acnes que estavam bem inflamadas. E aí eu fui mesmo assim e falei aquilo que eu gravei mais ou menos, só que a mulher viu que eu realmente não tava legal, eu não tava autoconfiante, eu não tava preparada, não tava apta a trabalhar ali, naquele modo, com aquele tipo de trabalho, que eu realmente não tava bem, porque era nítido, dava de ver. E aí, resumindo o assunto, eu saí dali, eu me senti frustrada, minha autoestima foi mais embaixo ainda do que eu já tava, me sentindo literalmente um lixo, inútil, me sentindo mal. Então, assim, ó, eu tava aqui, no buraco. Eu fui pra cá, eu desci, eu tive que retroceder. E aí, por que eu tô contando essa história? Por que eu vim com esse vídeo? Pra você, que se você tiver um medo ou algo que você queira superar, algo que você queira fazer, primeiro de tudo, se você não consegue nem sozinho, o primeiro passo a fazer é realmente pedir ajuda, e saiba que pedir ajuda não é um crime, não é pecado, você precisa pedir ajuda se você vê que tá num nível que realmente não consegue sozinho. Mas assim, eu tive que retroceder e dizer, olha, o que é que eu posso fazer com aquilo que eu tenho nesse momento para eu poder superar esse medo que tá me travando de encontrar novas pessoas, de encontrar novas oportunidades, de me relacionar com as pessoas que eu tô nesse país, de começar a viver a minha vida como eu vivia antes, porque eu não tava mais tendo vida social, eu tava me isolando realmente, era como se fosse uma depressão, algo assim. E aí o que eu tive que fazer? Olhar pra mim, dizer o que eu posso fazer com aquilo que eu tenho. Quais são os passos curtos e firmes, como diz o Pedro Calabres, que eu posso dar a cada dia para que eu saia daqui, porque daí eu tava aqui, eu fui para cá, para que eu chegue aqui no topo da montanha ou no topo do buraco ali que eu tava. Eu tive que achar uma maneira de escalar cada dia um pouquinho, de uma forma firme, de uma forma constante, para eu poder conseguir sair. Hoje, graças a Deus, eu saí desse buraco, tô liberta. Eu não venci todos os medos da minha vida. Isso acho que é uma coisa que a gente vai levar pro resto da nossa vida, até o último dia da nossa vida. A gente precisa entender isso, que até o último dia da nossa vida a gente tem o que aprender, a gente tem medos a vencer. Mas eu posso dizer que um dos meus medos eu consegui vencer. Eu hoje me socializo muito bem, fiz até amizades, tô super bem, me sinto super em casa. Às vezes até parece que eu tô no meu país, tô no meu lugar, sabe? Me sinto confortável. Mas pra isso eu tive que retroceder. Naquele dia, quando eu saí de lá, eu me senti realmente muito mal.
Eu realmente tive que olhar e dizer, Luana, o que que tu vai fazer agora? E eu tive que achar um modo de continuar a subir as minhas escadinhas para sair daquele buraco, só que do meu modo, sem me espelhar. Eu podia usar meu marido como inspiração, porém eu não podia fazer o que ele fazia. Eu tive que achar um modo como eu, Luana, como eu, naquele nível ali que eu tava, eu poderia escalar a minha montanha. Eu poderia escalar o meu buraco para me sair dali. E aí eu tive que achar métodos, eu tive que me questionar. Qual é o nível do meu medo? Qual é o nível da minha autoconfiança? Qual é o nível do meu entusiasmo? Como que eu tô me sentindo nesse momento? E eu fiz essas perguntas para mim mesma, respondi elas e ali eu consegui ver, bom. E aí eu fiz mesmo assim, eu tive que começar pelo ridículo. Aí eu achei um trabalho aqui perto, que por sinal eu ia e voltava de a pé, um pouquinho longe para ir de a pé, porque eu não estava podendo dirigir ainda. Uma vez por semana eu limpava um escritório e um banheiro que tinha assim numa oficina embaixo. E aí eu ia uma vez por semana naquilo, mesmo mal, mesmo com a autoestima baixa, eu me sentia muito mal, eu me sentia inútil, eu me sentia impotente, incapaz, e eu fui mesmo assim, eu continuei seguindo. E aos poucos eu fui indo. E aí eu posso vir com outros vídeos aqui no canal explicando quais foram os outros passos que eu dei, mas esse foi o primeiro passo. Eu tive que retroceder. Eu tive que olhar naquele momento o que eu podia fazer. Porque às vezes o seu medo, ele tá num nível diferente do outro. Então não tem como você querer fazer a mesma coisa que o outro fez, porque não vai encaixar com o seu perfil. Então você vai ter que fazer o quê? Se questionar, qual é o nível do meu medo nesse momento? Né? De 0 a 100, qual o nível do meu medo? De 0 a 100, qual é a minha autoconfiança hoje? De 0 a 100, qual é o meu entusiasmo? Eu tô firme, eu tô segura ou eu tô me sentindo péssima? Essas perguntas você tem que se fazer, tem que se responder. E aí, a base disso, você vai começar a criar realmente um método para você conseguir subir as suas escadas. Mas isso é algo personalizado, é algo seu, é algo muito especial realmente, porque é seu, é único. Então você vai ter que encontrar uma maneira de você caminhar, subir essas escadas com passos firmes, curtos, mas firmes, constantes, todos os dias, para que você consiga sair desse medo, dessa coisa que te trava, que te impede de viver os seus sonhos, te impede de viver a vida, que te impede de viver o cotidiano do dia a dia. Para vocês terem uma noção, eu tinha medo de ir no mercado, eu tinha medo de ver gente, de ver pessoas, de elas falarem comigo e eu ter que olhar para elas e falar com elas. Eu tava num nível de medo muito alto, eu tava num nível de insegurança muito alto. Então eu não podia me comparar com outras pessoas e querer fazer o que os outros faziam, o que os outros fizeram. Eu tive que achar um modo especial para eu conseguir transformar a minha vida, transformar o meu medo do meu modo, do meu método, do meu jeito. Então, se eu tivesse assim um conselho a dar à Luana de antes, eu já teria súbito dito que não vai por aí, porque tu ainda não tá preparada para ter contato com o público, para trabalhar num restaurante, de ter que estar com contato com o público, com pessoas. Tu vai ter que achar algo que seja do nível do teu medo, no nível da tua segurança. Então, se eu tenho um conselho para dar para você, esse é o meu conselho. Se analise, se questione em que nível que você tá, de 1 a 100, em que nível você tá, quais são os seus medos e quais são os níveis dele. E ali você vai conseguir encontrar modos de como iniciar. E se você tiver que retroceder, retroceda. Se você tiver que dar um passo para trás, dê. Se você precisar sentar, beber uma água e descansar, descanse. Mas o importante é você fazer algo todos os dias, constante, pequenos e firmes passos, como diz o Pedro Calabres. Essa frase que eu ouvi, né, nos vídeos dele, que também foi uma das coisas que me ajudou bastante,
foi me cercar de conteúdo de pessoas que agregavam valor na minha vida. Essa frase, ela realmente, eu grudei ela na minha cabeça. Passos firmes e curtos que eu posso dar todos os dias e que não vão fazer eu desistir. E aí eu encontrei esse novo emprego, vamos dizer assim, uma vez por semana. E eu comecei a ir, eu comecei a me desenvolver, eu comecei a olhar pra dentro. E aos poucos eu consegui vencer os meus medos, consegui ter contato com as pessoas, consegui fazer amizade, consegui viver uma vida social, normal, que eu não estava conseguindo nem viver isso, né? E esse é um conselho que eu tenho para dar para você. Você tem que olhar para dentro, olhar para si, ver em que estágio de medo e em estágio de autoconfiança você tá. E sim, se você precisar pedir ajuda, você deve pedir ajuda, porque também tem algo que o Pedro Calabres diz que é: se você tá num nível de que você só consegue pedir ajuda, se a única coisa que você consegue fazer é pedir ajuda, peça ajuda. Isso você já merita aplausos por isso, porque já é algo iniciativo, já é algo que você já é um início para sua transformação. Pedir ajuda já é um ato de coragem, né? Então, o resumo do vídeo de hoje é esse. Eu espero poder ter te ajudado de alguma forma. Se você tem alguma experiência de vida que você queira deixar aqui abaixo nos comentários, eu vou ficar muito feliz. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!